E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui em Coisas da Vida por Alan Souza. E hoje o tema do vídeo é analisando o vídeo do Whindersson Nunes, psiquiatra. Vem comigo que tá bem bacana. Bom, gente, há mais ou menos 2 semanas o Whindersson lançou um vídeo com o título Psiquiatra, no qual ele, de maneira muito artística e genial, eu sou um admirador do Whindersson, trata de assuntos bastante delicados em relação à psicologia e em relação à situação que ele vive nesse momento. E hoje eu trouxe alguns recortes do que eu percebi nesse vídeo, eu quanto psicólogo, o que eu percebi nesse vídeo e quero compartilhar com vocês. Obviamente, deixando bem claro que não é um laudo psicológico e nem algo conclusivo. É uma percepção minha, pessoal, com base naquilo que eu estudei e para esclarecer algumas coisas que pode ser que algumas pessoas tenham ficado com dúvidas e tudo mais. Vale lembrar que o Whindersson está vivendo um momento difícil em sua vida, uma vez que ele perdeu, né, seu filho recentemente. Então ele aborda algumas situações nesse sentido e outras tantas situações nas quais ele vive e nas quais ele percebe através do autoconhecimento. Mais detalhes sobre o luto eu vou deixar um card aqui em cima, num vídeo em específico que eu falo sobre as fases do luto e como a gente vai lidar com essas situações caso aconteça algum tipo de perda na nossa vida. Beleza? O objetivo desse vídeo é fazer um recorte realmente do vídeo dele e trazer essas percepções minhas. Amigos psicólogos, fiquem à vontade em deixar aqui nos comentários sobre as suas percepções. E vamos trazer o máximo de conhecimento da psicologia, as facetas da mente humana, não é? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Eu fico muito feliz. O vídeo já começa de uma maneira bem peculiar, em que ele se questiona se ele está vivo ou se ele está morto. É uma característica comum de uma pessoa enlutada, querer entender a sua existência e querer entender, buscar sentido naquilo que ele está vivendo. E lembrando que o enlutado, ele passa por várias fases e é cíclico, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele pode estar em euforia e aceitação, ele também pode estar em depressão, em negação e raiva e diversos sentimentos que compõem o luto. Eu anotei bastante coisa aqui no meu computador, então eu vou recorrer a essas anotações porque são informações bem pertinentes ao vídeo do Whindersson. Em seguida, o psiquiatra, que aqui é o condutor da sessão, questiona se está relacionado aos seguidores. O Whindersson demonstra incômodo devido à sua fama lhe trazer questionamentos pessoais sobre o que ele é, o que os outros pensam, faz devaneios, né, sobre os benefícios da fama, os mimos e os presentes que a maioria dos famosos e artistas ganham, mas que em contrapartida se tornam supérfluos à medida que ele é um ser humano e ele possui traumas e dores e sensações e sentimentos como qualquer outro ser humano, né? Então, tudo isso tem grande importância, é reconhecido, é uma forma de reconhecimento, né, do trabalho dele, do excepcional trabalho dele, desde lá dos primórdios, mas que ao mesmo tempo não sente como ser humano, né? E isso não quer dizer que ele é ingrato, isso significa que isso é parte da vida dele, não é um todo, entendem? Assim como existem situações nas quais a gente vive que é uma parte da gente, o trabalho é uma parte da gente, a minha vida amorosa é uma parte, a família é outra parte, né? Então, assim, a gente é muito complexo para se resumir apenas a seguidores ou apenas a um determinado setor, digamos assim, da nossa vida. E aí, ele quebra um paradigma, aliás, ele quebra vários paradigmas nesse vídeo,
sobre uma crença muito cristalizada na sociedade, né, de que ricos e famosos não têm problemas emocionais, não são humanos, né, pois foram criados para satisfazer as necessidades de seus seguidores, e à medida que isso não acontece, à medida que isso não é real, eles passam a ser cancelados, né, e passam a ser enxergados de outra forma. Eu gostava mais dele quando era assim, eu gostava dele mais quando era assado. E aí ele se questiona bastante sobre a opinião dele, né? Que depende muito do que os outros pensam, então ele tem que controlar exatamente aquilo que ele fala, porque aquilo que ele fala tem um impacto. E aí que entra um paradoxo, né? Entra aí uma linha muito tênue entre o que eu verdadeiramente sou e o que as pessoas esperam de mim. E aí, nós somos seres humanos, nós temos qualidades, nós temos defeitos, independente de fama ou não, a gente busca, obviamente, evoluir, a gente busca desconstruir muita coisa, principalmente durante o autoconhecimento, que é bastante doloroso, mas existe uma pressão sobre ele no sentido do que as pessoas esperam que ele faça, né? No caso do Whindersson, é um ator, comediante, o que as pessoas esperam que faça rir. E quando ele não consegue fazer isso, ele é questionado. O artista, ele tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele vai falar, porque dependendo da coisa, por mais que ele não tenha a intenção, ele pode ir direto para o cancelamento, para a caixinha do cancelamento. Que nenhum de nós possamos apontar o dedo para nenhum ser humano. Fica aí uma reflexão muito importante, né, sobre os aspectos subjetivos das pessoas. É óbvio que qualquer discussão, né, que envolve aspectos sociais é muito importante, mas eu acho que essa discussão ela vale muito mais a pena quando a gente tenta entender e tenta ajudar do que apenas apontar o dedo e condenar, porque isso é muito fácil. E aí ele retoma, ele pega um recurso, né, interno, de que são situações que ele viveu em sua infância e questiona qual é a função do famoso. O famoso trabalha ou não trabalha. Porque as referências internas dele, e como da maioria de nós, a gente tem uma visão muito de que o trabalho, ele para ser trabalho, ele precisa ser o braçal, ele precisa ser a pessoa que acorda cedo e tudo mais. Essa crise existencial se justifica à medida que ele se encontra perdido. E aí qual é o sentido, né, de tudo isso? Então esse trecho me traz muito uma questão de o que eu faço, né? Quem eu sou? Qual a importância que eu tenho? E é óbvio que o trabalho do Whindersson, e é um trabalho de entretenimento, é um trabalho de trazer para as pessoas algo mágico, algo leve, né? E esse questionamento dele está diretamente relacionado ao episódio que ele está vivendo em sua vida, toda a situação que ele está passando. Então é uma crise de que assim, o que eu faço, né? E muitas vezes a gente passa por essa situação. O que eu faço, o que eu sou, o meu trabalho faz a diferença na onde eu tô e tudo mais. Então são questionamentos pertinentes à situação que ele está vivendo. Em seguida traz um enorme incômodo sobre o positivismo tóxico, que muitas vezes é utilizado para acalentar o coração de uma pessoa que está passando por um determinado luto, por uma determinada situação, que possui, na maioria das vezes, um efeito contrário. Porque a dor da perda, ela é individual, e nada do que outra pessoa diga será capaz de amenizar aquela dor. Então, por mais que a gente tente, e não que não seja válido, mensagens de carinho, amor, amizade,
nesse momento frágil, é muito importante a gente saber quem tá do nosso lado, quem não tá. Mas é importante salientar também que a dor, ela tá dentro do indivíduo, né? E muitas vezes o excesso de positivismo, vai lá, levanta, acorda, não sei o que, traz o efeito rebote, ao contrário, né? A pessoa, ela acaba se cobrando de ficar bem sem respeitar essa individualidade de sentimento, sabe? Porque ao invés de evitar, a gente precisa viver aquilo que a gente está sentindo. E à medida que a gente é cobrado de não viver isso, a gente fica mais ansioso e potencializa ainda mais porque a gente simplesmente não consegue, né? As pessoas utilizam muito, veja o lado bom das coisas, o lado bom, não sei o que, nananã. Honestamente, gente, para quem perdeu alguém tão importante, qual é o lado bom disso? Não tem lado bom. A gente precisa aprender a conviver com aquela perda. Mas lado bom não existe. Logo em seguida vemos a fantasia e a criatividade dita anteriormente, né? A criatividade do Whindersson. Ele tem sacadas muito bacanas, ele tem sacadas... ele é uma pessoa extremamente... Ele é um artista, né? Ele tem uma criatividade muito aflorada e tem uma fantasia, e ele consegue nos envolver e trazer essa parte para um viés mais leve, um viés mais cômico, né? Então, vemos a fantasia e a criatividade dita anteriormente. A fantasia é algo aprendido desde a infância, né? É um recurso que a gente utiliza para autodefesa em muitas situações. Então, imaginem uma criança que presencia violência em casa e tudo mais, e aí a hora que ela vai brincar, ela foge daquela realidade que ela vive. Ou muitas crianças em situação de pobreza que pega, sei lá, um pedaço de tijolo e faz do tijolo um caminhão, né? A gente, desde a infância, a gente aprende a utilizar a fantasia e utilizar a nossa criatividade a nosso favor, a uma forma de alívio da dura realidade que muitas vezes a gente vive. O grande problema é quando a fantasia traz sofrimento psicológico, que aí traz ansiedade, depressão e diversos outros pensamentos disfuncionais. Porque quando a gente se mergulha nessa fantasia e ao enfrentar a realidade que a gente está vivendo aquilo, aquilo pode ser muito duro, né? Eu vou trazer um vídeo específico sobre a fantasia. Aí, ao voltar da fantasia, existe o enfrentamento da dura realidade na qual ele vive, né? O Whindersson, onde ele mesmo diz: o lado bom seria subir no palco com o meu filho em Manaus. Então, qual é o lado bom dessa fantasia? E aí, novamente, ele já volta para a fantasia de novo e trata a fantasia como algo bom, porque pelo menos é o único lugar em que ele consegue imaginar o seu filho subindo no palco em Manaus. Então esse é o lado bom, né? Então a fantasia tem um lado positivo e o lado negativo, e ele faz esse recorte nesse trecho do vídeo. E do assunto volta ao seu passado humorístico, no qual seus vídeos antigos trazia comédia, palavras consideradas inapropriadas, mas sente que evoluiu. Nós, seres humanos, amadurecemos no decorrer do tempo e mudamos de pensamento e atitudes, e ele não é mais o mesmo, né? Seus fãs buscam o Whindersson de 2015, ele cita esse ano. Só que ele não é mais o mesmo, ele evoluiu, e ele fala da Netflix, ele fala que ele já não é mais essa pessoa e que ele está tentando trazer conteúdos mais cabeça, digamos assim, mas que também vinculado com a comédia. E infelizmente, para alguns seguidores, isso é errado, porque a pessoa ela tem que ser aquela de 2015. Isso aconteceu e eu me lembrei muito da Kéfera, né? A Kéfera, com seus 5 minutos, ganhou a fama que tem, também justamente por seu lado criativo e por todo
a vivência no YouTube, e ela simplesmente decidiu não voltar mais, porque a cobrança de que ela precisaria ser aquela pessoa lá de trás era tão grande que não cabia mais a vida dela. Assim como nós, como você que está vendo esse vídeo agora, comente aqui embaixo se você já passou por alguma situação. Nossa, mas você era assim, você era assado. Porque a gente muda, a gente evolui, a gente cresce, a gente vivencia novas experiências, o que nos torna mais maduros, e a gente modifica os nossos pensamentos, e que bom que a gente não é o mesmo, que a gente não fica estagnado. E isso não pode ser um problema. Aqui ele faz mais um recorte, e é muito interessante quando ele fala do laudo dele mesmo, né? Ele diz que o laudo é que ele está precisando de plateia. E ele diz que realmente é isso, ele tá precisando de plateia. Só que ao mesmo tempo o estado depressivo dele o boicota, né? A autossabotagem, a famigerada autossabotagem. E aí ele lembra que milhares de pessoas morrem todos os dias por diversos fatores, e ainda mais nesse momento que a gente está passando, que a gente tenta... muitas pessoas estão tendo perdas de muitos familiares ao mesmo tempo, enfim. O link aqui é com o estado dele, né? Então assim, eu preciso de plateia, a minha plateia me faz bem, só que diariamente milhares de pessoas morrem. Então o enlutado, ele faz esse vínculo, né? Essa autossabotagem, né? E linka diretamente com a morte, que é a situação na qual ele está passando agora. Ele se sente no fundo do poço. Uma pessoa em estado depressivo pode utilizar da imaginação para fugas, mas muitas vezes os pensamentos disfuncionais, devido à situação depressiva, os levam para o que mais dói, o que mais incomoda, e isso machuca ainda mais, né? A fantasia, ela tem esses dois viés que eu já tinha dito anteriormente, né? E ele sente o ar fresco das árvores e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele sente o cheiro do fundo do poço, né? E reconhece que se continuar cheirando o fundo do poço, ele não sobrevive, nenhum ser humano sobrevive, porque é um estado muito profundo de depressão, né? Ele fala também sobre o sentimento de vazio, nem feliz nem triste, apenas existindo. Episódios depressivos podem vir acompanhados de simplesmente não sentir nada. Lembrando, gente, que depressão é uma doença muito complexa para ser analisada em um único recorte, né? Em um vídeo de 10 minutos, é muito mais complexa, precisa de um trabalho de um especialista, né? De um profissional da saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, para chegar a um diagnóstico. Algumas pessoas, elas têm algo mais evidente, né? Que é caracterizado como depressão, que é o choro frequente, e isso é mais evidente, mas algumas pessoas, por ser uma doença multifacetada, simplesmente não sentem nada. E aí ele fala do eco na cabeça, né? Que às vezes fica o eco, ou uma música viral que fica na cabeça dele, e ele repete essa música, uma forma também de fuga da realidade ou dos pensamentos que são os pensamentos disfuncionais. E vale ressaltar, né, a importância da busca da ajuda profissional, nesse caso e em outros casos. Se você não está bem, procure um profissional da saúde, procure ajuda, você não está sozinho. Então, se você não tem recurso financeiro para pagar uma psicoterapia ou uma consulta com um psiquiatra, a gente tem o SUS, e a gente tem também as faculdades de psicologia, que é só você procurar na sua região, que você vai encontrar uma faculdade de psicologia e que oferece atendimento à comunidade gratuito. Então faça isso se você não está sabendo lidar com essas situações, porque a depressão é uma doença muito séria, é uma doença muito grave, e ela precisa ser tratada. Esse quadro clínico, né, de não sentir nada, há mais um aspecto do qual geralmente não falamos. Trata-se do tipo de depressão em que o paciente mostra uma insensibilidade absoluta, diz não sentir emoção alguma, e só percebe o muro que está à sua frente, desconectando-se por completo do mundo, inclusive de si mesmo. Então, o tempo todo
A gente percebe isso durante o vídeo dele, a desconexão com o mundo e a conexão consigo mesmo, e às vezes esse sentimento de vazio e o não sentir nada. Em determinado momento o Whindersson traz seu Jorge como terapeuta, e aqui ele, de maneira genial, traz mais uma quebra de paradigma. Não posso deixar de citar, né, o racismo estrutural, no qual somente brancos podem ser chamados de doutor, algo que está enraizado na mente das pessoas ao imaginar alguma autoridade clínica ou de profissões um pouco mais renomadas. Então ele mesmo faz uma autocrítica de buscar conhecimento, e que esse conhecimento, né, com que ele tem de fama, de seguidores e tudo mais, pode se transformar em informações boas para as pessoas que o seguem, né? Informações primordiais que não são discutidas pela sociedade. Agora a gente está caminhando para algo nesse sentido, mas ele, de maneira genial, ele consegue fazer esse recorte e trazer e falar para si mesmo que ele pode fazer algo bom com isso. Que ele pensou, mas ele não entendeu porque ele pensou, e foi sem querer, mas que ele pode pegar isso e transmitir para os seus seguidores algo bom, entende? Então ele traz um recorte de racismo estrutural muito, muito interessante também. Aqui ele também quebra mais um paradigma de que a medicação não vicia o paciente. Mas como qualquer outra situação biológica, a medicação para transtornos psicológicos, para a saúde mental, ela entra como auxílio para aquela ferida da alma que está aberta, né? Então, quando a gente faz um corte no braço, a gente vai passar uma pomada, os fármacos aí para transtornos mentais, transtornos psicológicos, doenças psicológicas, ele entra como auxílio para curar essa ferida que se abriu na alma, né? Quando a ferida ainda está aberta, e ele faz esse recorte, ele fala sobre a ferida aberta, o uso da medicação, mais terapia, mais acompanhamento psicológico por profissionais entra como suporte, né, nessas situações, e quebra esse paradigma de que a pessoa vai ficar viciada, que a pessoa vai depender do remédio para a vida inteira. Na verdade não, gente. O nosso cérebro ele possui hormônios, ele possui um lado específico responsável pelas emoções, né? E a serotonina, em episódios depressivos, em situações depressivas, é um dos hormônios que abaixa, e a medicação entra para regular isso, para auxiliar o paciente a ter uma qualidade de vida enquanto ele está passando por aquela situação melhor. Depois disso, ocorre o desmame e a pessoa ela não precisa mais da medicação. E existe um preconceito muito grande de que a medicação é errada. E não é errada. É óbvio que a gente pode tratar muitas coisas somente com terapia, mas se houver a necessidade de um bom profissional, o psicólogo e o psiquiatra, eles precisam trabalhar aí de maneira conjunta. Se necessário, vai utilizar a medicação, mas vai parar de utilizar a medicação em algum momento. O Whindersson estava falando com ele mesmo e com toda a sua base de conhecimento sobre o que sente, o que vive, buscando em si o autoconhecimento necessário para enfrentar a sua dor, que é um processo extremamente difícil e doloroso, porque é uma situação em que a pessoa está com ela mesma e surge diversas coisas, ou não surge absolutamente nada, como a gente viu no decorrer desse vídeo. E ele traz isso de maneira muito criativa, muito profunda, e eu, quanto profissional de psicologia, gostaria de agradecer o Whindersson por proporcionar esse tipo de reflexão para a sociedade no alcance que ele tem, porque muitas vezes as pessoas que estão passando por esse momento, elas se sentem sozinhas, elas se sentem abandonadas, e o Whindersson mostrando essas situações todas psicológicas que a gente viu nesse vídeo, traz de certa forma para essas pessoas um conforto, um não estou sozinho. E isso é importante porque as pessoas elas quebram
situações e entraves que estão dentro dela e buscam a ajuda que precisa. Então, muito obrigado, Whindersson. Se um dia você ver esse vídeo, eu fico muito feliz que você tenha trazido esse tipo de reflexão para a sociedade. O vídeo foi genial do início ao fim, não tem o que falar de nada. Novamente, aqui não foi uma sessão de terapia, nem interpretação, nem diagnóstico, longe disso, foi percepções minhas mesmo, da minha base de conhecimento sobre o vídeo, e eu espero que você fique bem, eu espero que você consiga passar por isso, e que você que está assistindo esse vídeo, que também está passando por essa situação, saiba que você não está sozinho, que você pode sim procurar ajuda e você não vai ser nem mais fraco, nem mais forte, nem menos famoso ou mais famoso, porque você é um ser humano e tá tudo bem você sentir tudo isso. Um aspecto muito importante, quando ele encerra o vídeo, ele fala da porta, que a porta é muito grande, que ele vai dormir. Então, todo vídeo é a imaginação dele, e aí o recorte é o que é palpável. E aí é onde ele observa e ele olha para a porta. A porta é um objeto, é algo palpável, é algo que eu posso tocar, e ele fala, que porta grande? Justamente para trazer essa realidade de novo, né? E esses pensamentos, eles vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, até a pessoa, por fim, conseguir ter a aceitação do luto, ou a aceitação da situação que ela está passando, e de maneira resiliente, trazer algo construtivo para sua vida, ainda que seja doloroso. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, novamente, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @CVAlanSouza. A gente pode fazer uma live para falar sobre esses aspectos. Enfim, deixa aqui nos comentários. E foi um prazer inenarrável falar sobre esse vídeo. Que bom que eu tenho esse meio de comunicação aqui com vocês para falar sobre isso. Um grande abraço, se cuidem e até mais. Valeu!